Bom dia, caros colegas! Apresentá-lo-emos esse breve vídeo sobre a língua padrão. Dentre as outras variedades que já vimos, uma, ou uma abstração dela, melhor dizendo, consegue sobrepor as outras, alcançando entre a sociedade um lugar de prestígio. Esse prestígio é tão grande no imaginário dos falantes que essa variedade chega até a confundir-se com a própria língua, convertendo-se em um modelo a ser seguido pelos demais falantes em situações de interação que requeram um nível maior de formalidade. Chamamos essa variedade de diferentes formas, entre elas, língua padrão, norma culta, variedade padrão ou variedade prestigiada. A língua padrão é considerada a forma correta de se falar ou escrever. É a linguagem socialmente aceitável, usada principalmente porque tem poder político, econômico e social. Quem fala bem é sinal de prestígio, de status, de importância. Na escola, é o primeiro lugar onde se começa a ser exigido o uso da língua padrão, onde o aluno percebe que o professor, diretor, se comunica de forma diferente, usa palavras diferentes da que ele ouve e usa em casa, ou com seus amigos na rua, principalmente na forma de escrever. Ao responder questões nas avaliações, escrever textos, percebe-se que não se pode escrever da mesma forma que se fala nos seus grupos sociais. As referências da língua padrão no passado eram os bons escritores, que escreviam maravilhosos textos. Hoje em dia, ainda é referência à boa leitura. Quem gosta de ler consegue se expressar melhor e tem um vocabulário amplo. Atualmente, podemos observar os meios de comunicação, como exemplo do uso da língua padrão. Bons jornais, revistas e artigos são ótimos recursos para quem pretende dominar a língua padrão. Ela admite variações, níveis de formalidade. Ao se falar a língua padrão, é necessário ter bom senso. Não podemos falar, por exemplo, com um vendedor, com um atendente de um estabelecimento, com o mesmo termo que falaríamos com um juiz, um advogado ou um reitor de uma universidade. O padrão oral é mais flexível que o padrão escrito. Não precisamos falar da mesma forma que escreveríamos um texto na faculdade. Devemos sempre nos policiar. Ela muda com o tempo. Termos que antes eram usados vão sendo substituídos por novas palavras, e não significa que as palavras novas estão incorretas. Também existe a variação geográfica. Um bom exemplo é o uso das formas tu e você dentro do país. Um gaúcho usará a forma tu em quase todas as suas frases, falando com qualquer pessoa. Já em vários estados do Nordeste, por outro lado, formas como tu e você convivem naturalmente, variando de acordo com determinadas situações. Na minha família, por exemplo, falar tu com o mais velho é inadmissível. Devemos tomar cuidado ao pensar que a variedade padrão corresponde exatamente ao que propõem as gramáticas normativas, pois assim como a língua não é uniforme, a variedade padrão tampouco será. Há níveis de formalidade e informalidade e deve ser usado de acordo com a situação comunicativa que pedem determinado tipo de padrão. Podemos ser ignorados, ao invés de aplaudidos pela forma que falamos. Por isso, o essencial não é decorar regras gramaticais, e sim tornar-se parte ativa e integrante da língua que fala e escreve. No final das contas, o principal filtro para determinar o que seria padrão para um determinado grupo de falantes é justamente outro falante. Ou seja, devemos saber o que falar, como falar e onde falar. Resumindo, língua padrão é aquela forma de falar difícil, falar com coerência, sem erros gramaticais. É para quem fala para grandes públicos, mas também é a língua falada entre os amigos, no supermercado ou na feira livre. É saber falar com todo o público, seja uma grande multidão ou uma roda de amigos.